Os Estados Unidos estão prestes a emitir uma ordem de busca e captura por parte do Departamento de Estado contra José Luis Rodríguez Zapatero por múltiplos delitos, entre eles lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, suposto tráfico de drogas do cartel dos Sóis, liderado por Nicolás Maduro e Diosdado Cabello. Porque apareceram atas e desapareceram, apareceram relatórios e desapareceram, apareceram notas e desapareceram. A soma das notas em alguns pontos diz que são 90, em outros 100, em outros 95, mas se você soma ponto por ponto, percebe que nem somaram direito máfia ou mágica. De La Espriella, se não houver fraude brutal ou violência brutal, ele ganha e será o próximo presidente da Colômbia, junto com sua chapa presidencial, que é ainda melhor do que ele, é um cara espetacular. Algo importante, no dia 9 está citada a Begoña Gómez. Atenção, porque houve uma série de movimentos lá, não sei se retirada de passaporte, não sei se prisão preventiva, confiança, porque houve um movimento importante. A Complutense cobrou um dinheiro da Begoña Gómez, 113 mil euros. E quando os juízes têm uma parte que pede para ser ressarcida, eles precisam bloquear o dinheiro. No caso de Zapatero, fizeram isso bloqueando sua conta. Macron decretou o árabe como língua oficial da França. Eu acho que isso já é suicídio. É o reconhecimento de que a França deixou de existir, é a rendição. Bom, a Espanha está nesse caminho, ou seja, começar a transmitir em árabe na televisão espanhola é exatamente o caminho do suicídio. Olha, se o árabe vem para a Espanha, vem para se integrar na Espanha, primeiro para trabalhar, contribuir e se integrar, e portanto tem que aprender espanhol, porque isso é questão de bom senso. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, tudo bem? Confidenciais, como vocês estão? Força, honra e vamos em frente com informação verdadeira em um canal que não aceita dinheiro público. Não há muitos que façam isso. Obrigado por estarem aí, por apoiarem, por darem likes e por fazerem parte desta família. Rodríguez Zapatero tem a intenção, na próxima segunda-feira, de comparecer ao Congresso dos Deputados para ver o Papa. Quer se limpar e aproveita cada momento para isso, desde que o lugar esteja delimitado, fechado e controlado. Sabe que já não pode pisar na rua sem ser insultado ou sem que gritem com ele? Não, ele não sai do seu chalé. Em Aravaca, ele continua se reunindo com seus advogados e preparando a estratégia para daqui a alguns dias, quando terá que enfrentar o juiz. Ele sabe que nessa primeira declaração, com certeza, vão retirar seu passaporte e é possível que o obriguem a ir assinar a cada 15 dias no tribunal. Isso se não houver uma entrada na prisão preventiva, que existe essa possibilidade. Zapatero está muito inquieto porque não entende o que aconteceu e está lendo tudo o que é publicado. Sobre ele também o que contamos aqui, que tentou fugir no dia anterior e que a Venezuela, por ordem de Delcy Rodrigues, enviou um avião para a República Dominicana para que ele e sua família, que já tinham comprado passagem, fugissem para esse país. E que esse cartão de embarque alertou as autoridades dos Estados Unidos que proibiram Delcy Rodrigues de realizar essa ação, de levar adiante essa ação. Mas tivemos contato com fontes próximas à Casa Branca e perguntamos a elas se esse outro boato que circula existiu, se foi real. O aviso que alguém alertou Zapatero na Espanha de que se ele viajasse para a República Dominicana com as passagens já compradas da Air Europa, lá estariam esperando por ele as autoridades dos Estados Unidos. E era melhor uma condenação na Espanha do que acabar na prisão do Brooklyn junto com Alex Saab ou Maduro. Amigos ambos de Zapatero. E, senhores, a resposta é não.
Os Estados Unidos não estavam esperando por Rodrigues Zapatero na República Dominicana. Na verdade, se ele tivesse pegado o avião e tivesse fugido até Caracas, teriam deixado ele chegar a Caracas para retirá-lo de lá para uma prisão nos Estados Unidos. É mais fácil. É um país que eles controlam agora 100%. Eles não querem conflitos com a República Dominicana, que está colaborando em todos os ataques realizados tanto em Cuba quanto na Venezuela. Portanto, não. Naquele momento não havia uma ordem de detenção para Zapatero. Mas o que me dizem é que em questão de dias pode haver uma. Os Estados Unidos estão prestes a emitir uma ordem de busca e captura por parte do Departamento de Estado contra José Luiz Rodrigues Zapatero por múltiplos delitos. Entre eles, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, suposto tráfico de drogas do cartel dos sóis liderado por Nicolás Maduro e Diosdado Cabello. Essa ordem de busca e captura será tornada pública em questão de dias. Porque os Estados Unidos realmente têm e realmente viram o famoso vídeo que Victor de Aldama mostrou para Dani Esteve ou para Ana Rosa na televisão. O vídeo de um avião da Plus Ultra cheio de pacotes brancos nos assentos e de paletes de pacotes brancos no porão. Esse vídeo, que teria sido obtido pela inteligência israelense, como contamos aqui há alguns dias, seria a prova definitiva de que a companhia Plus Ultra participou no tráfico de drogas do cartel dos sóis para levar essa droga desde Caracas até a Guiné Equatorial e de lá de avião, supostamente através da Plus Ultra, até o resto da Europa. E provaria a relação de Zapatero com o esquema. Além disso, essas fontes norte-americanas nos dizem que tem provas de que a Plus Ultra não só teria supostamente transportado drogas em seus voos, mas também valores. Me falam de dinheiro e de barras de ouro em grandes quantidades. Os Estados Unidos não estão preocupados com as possíveis atividades ilícitas de Zapatero na Espanha, nem com a interferência chinesa em nosso país, nem com o recebimento de propinas em troca de barras de ouro provenientes do tráfico de petróleo. Os Estados Unidos estão apenas perseguindo Zapatero pelo tráfico de drogas e pela suposta lavagem do dinheiro do narcotráfico venezuelano. E está sendo investigada mais uma relação. Senhores, o fentanil, acabar com o fentanil que mata centenas de milhares de norte-americanos é o objetivo de Donald Trump. Quem fabrica os compostos químicos do fentanil é a China. Quem mistura esses compostos para depois distribuí-los no mercado é a Colômbia e a Venezuela. E da Venezuela era distribuído para os Estados Unidos e para metade do mundo. Eles estão investigando a possível relação de Zapatero com esses compostos químicos. O ex-presidente do governo espanhol poderia ter participado. Eu coloco isso como uma pergunta porque ainda não há mais dados. O ex-presidente poderia ter participado para que esses compostos químicos, base do fentanil, chegassem de empresas chinesas até a Venezuela? Se fosse assim, as acusações contra ele seriam ainda muito mais graves. Os Estados Unidos não esquecem e vão acabar fazendo Rodrigues Zapatero pagar por isso, seja hoje ou daqui a um mês. Eles jamais esquecem um alvo que foi prioritário para eles. E, por sinal, nos dizem que as filhas de Rodrigues Zapatero não só possuem as duas propriedades, 2 apartamentos no bairro de Valdezarza, em Madrid, mas também teriam muitas outras propriedades na Espanha em nome de terceiros. Parece que os Estados Unidos estão mais avançados nisso do que a investigação policial da UDEF, pelo menos até onde sabemos. Amigos, isso é só o começo. A investigação continua. Zapatero continua cercado, ferido, não está afundado.
E os próximos dias serão cruciais para saber o desfecho do seu futuro, que prevemos muito sombrio. Bem-vindos, nós investigamos. Castillon Confidential, de Albert Castillon. Senhores, nas últimas horas é possível que tenham ouvido muita imprensa generalista dizer que o caso contra o irmão de Sanches está perdendo força. Inclusive, li que havia um clima de virada. Não acreditem. O que dizem não é verdade. É verdade que uma acusação que era apenas uma multa, uma infração leve, o tribunal considera que prescreveu, mas a principal continua e estão pedindo 3 anos de prisão para ele. Olhem, ontem foi um dia chave, porque uma mulher aspirava ao cargo de David Sanches. E disseram para ela que não precisava se apresentar porque seria para o presidente. Bom, para o irmão do presidente. Escutem. Que era algo que realmente me interessava, o cargo, foi o que ela me disse. Ela me mandou mensagem no WhatsApp 2 ou 3 dias antes da entrevista, não mais que isso, e ela me disse que já sabia para quem era a vaga de trabalho, que era para o irmão de Pedro Sanches. Então eu decidi não me apresentar porque acreditei nessas palavras. No final, decidi me apresentar porque no dia anterior à entrevista recebi uma ligação da Diputação e me disseram que eu estava convocada e perguntaram se eu iria comparecer. Eu disse que não. E me disseram, por que não? Se você foi muito bem avaliada, se eles estavam muito interessados no meu projeto, queriam me ouvir, eu tinha chances. Então eles me convenceram e por isso fui, porque pensei que realmente poderia interessá-los. Mas quando cheguei lá vi que não, que eles não tinham tanto interesse assim porque não me ouviam muito, nem me fizeram perguntas. Como vocês podem ver, foi especialmente cruel terem dado ânimo para ela se apresentar, provavelmente só para justificar que o vencedor fosse David Sanches. Só lhes dou um dado. Na pontuação de idiomas deram nota 0 para essa mulher. E ela fala 4 idiomas. O que está acontecendo? A verdade está vindo à tona. Foi um cargo e uma posição feitos sob medida para o irmão do presidente ser colocado lá. Não por méritos, com certeza. Luiz Maria Pardo, acusação popular. Você estava lá. Bem-vindo. Eu estava lá e fomos nós. Bem, foi a nossa acusação que virou o julgamento de cabeça para baixo. As últimas informações eram de que, bem, aqui já tinha sido julgado tudo, Albert, e que praticamente já estavam absolvidos. E basicamente com essa mudança de estratégia, como estudamos todo o relatório da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, conseguimos comprovar que existem várias atas, que existem vários relatórios, que há algumas avaliações que não foram seguidas. De maneira adequada com todos os participantes e, acima de tudo, com algo que o pessoal vai entender. Máfia ou mágica? Máfia ou mágica? Máfia ou mágica porque apareceram atas e desapareceram. Apareceram relatórios e desapareceram. Apareceram notas e desapareceram. A soma das notas em alguns pontos diz que são 90, em outros 100, em outros 95, mas se você somar ponto por ponto, percebe que nem somaram direito. Máfia ou mágica? E as 6 testemunhas que foram promovidas na Diputação de Badajoz e me dizem, você está na sala, que os depoimentos delas estão sendo muito fracos. Compraram testemunhas com promoções? Não sei, não. Eu aí não vou me aprofundar até que a sala se pronuncie, porque foi proposto que se deduza testemunho sobre algum deles. Já que consideramos que as declarações que fizeram, de certa forma, não são condizentes com o que foi sendo declarado e com os documentos apresentados. E vamos ver o que a sala vai fazer. O que está claro é que estamos jogando em terreno hostil, em um território hostil, no qual as acusações populares, e a minha em específico, da Justiça Europa, estamos fazendo um trabalho enorme, porque além disso, temos o Ministério Público atuando como defesa, a perguntas nossas, aos testemunhos ou aos diferentes depoentes e com provas documentais evidentes, como os currículos onde aparece a ata de avaliação ou essas atas de avaliação dos relatórios da UCO. O Ministério Público, em vez de exercer o princípio da legalidade, sai em defesa de todos os acusados, não é?
Além disso, dizendo que se essas atas estavam assinadas, que se todo mundo teve acesso, que se foi um processo limpo, por que os outros concorrentes não denunciaram? Pois porque nunca lhes deram a documentação, já que nunca souberam realmente o que tinha acontecido, já que tudo, no final, esteve de alguma forma oculto, para justamente criar essa vaga de diretor dos observatórios e o posterior escritório de artes escênicas, que ainda aqui em Badajoz, quando eu saio e pergunto se podem me dizer onde fica, me dizem que não sabem do que estou falando. Bom, fiquem com o rosto da promotora. Eu acho que meu dever como jornalista é distinguir os honestos, como o promotor Luzon, dos vendidos, como essa promotora chamada Begônia Garcia Boró. Vocês estão vendo ela atuar como defensora do irmão de Sanches. É muito vergonhoso ver que o Ministério Público faz essas ações e temos certeza de que ela recebeu a ordem direta da Procuradora-Geral. Tem gente que recebe e não obedece, mas ela sim. Não vou pedir para falar mais dela, sei que isso te prejudica. Não, mas dela eu não falo. O que eu digo é que o que as pessoas estão vendo em um julgamento que é público e do qual, bem, as nossas perguntas relativas à documentação, aos relatórios da Unidade Central Operativa, pelo menos se tenta de alguma forma que a contundência que essas provas deveriam ter, já que são os primeiros indícios para comprovar que a criação estava viciada, vamos ver se há responsabilidade penal ou não, mas que com certeza estava viciada. Esses relatórios nos e-mails interceptados pela UCO e citados pela juíza Diezma, tanto no despacho quanto no procedimento abreviado, são considerados indícios sólidos. Veja, cada um defende profissionalmente seus interesses. Nós da acusação popular da Justiça Europa e eles deveriam defender o princípio da legalidade. Temos a sensação de que o pai de Sanches, de Pedro e de David conseguiu uma bolsa de estudos para o filho em São Petersburgo. Trabalhava no Ministério da Cultura na Fundação Autor e era quem concedia as bolsas. O que sabemos é que o pai de Sanches foi gerente do Instituto Nacional de Artes Cênicas em 1991. Por isso o irmãozão deu esse nome ao de Badajoz como uma homenagem, não é? Parece que sim, que como homenagem era então o Escritório das Artes Cênicas de Badajoz. É um detalhe importante que o público deve considerar, pois o procedimento de David Sanches é complicado e envolve questões administrativas que chegam à esfera penal. Descobrimos um documento curioso. A vaga de David Sanches, antes diretor de conservatórios, foi transformada na Oficina de Artes Cênicas, que era o que ele realmente queria. E essa transformação acontece em 2022. Mas justamente antes, meses antes, o processo é fabricado, o processo de criação já vem fabricado. E você vai perguntar, como você sabe disso? Descobrimos que, no processo administrativo apresentado no procedimento judicial, a data em que os documentos foram anexados, indicada em um canto, é 25 de novembro de 2021. Como precisavam transferir ao Escritório de Artes Cênicas, questionaram: o que temos aqui? Se não podemos apresentar essas atas, por quê? Por que estão somadas errado? Por que erramos os relatórios? Por que os participantes? Isso e aquilo. Mágica, então fazemos um relatório, até como Deus manda, e o anexamos para que a vaga de David Sanches possa ser transferida. Bem, isso vai ser confirmado, Albert, nas próximas horas. Bem, eu diria que nos próximos minutos, porque os agentes da Unidade Central Operacional da Guarda Civil já vão depor e vão colocar novamente preto no branco em mais um dos grandes casos de corrupção moral que já houve na Espanha. Ou seja, além de darem um jeitinho para ele, ainda fizeram de forma bem amadora, né? Claro. Isso é muito espanhol, né? Eu falava sobre máfia e magia, pois não é só dar um jeitinho. Nesse processo ainda se cometem erros sérios percebidos ao transformar o cargo. E então, claro, alertados, além disso, por uma denúncia do Podemos, porque um deputado do Podemos veio depor há 2 dias. Ele afirmou que, ao ver as bases e notar o que ocorria, todos os alarmes soaram, eles revisaram o processo e denunciaram. Alarmes também soaram para a deputada José Maria Corton, questionando o que estava acontecendo e o que fazer. Vou te deixar, pois você precisa ir ao tribunal, a sessão vai começar. Boa sorte e parabéns pelo excelente trabalho na acusação. Um abraço, Alberto, e para todos os confidenciais. Castillón Confidencial de Alberto Castillón. Castillón Confidencial de Alberto Castillón.
Bem, imediatamente apresento a vocês debatedores de luxo hoje, mas antes temos informações confidenciais em todos os lugares. Até nos aviões onde voam ministros. E aconteceu na segunda-feira. Na última segunda-feira, 1º de junho, voo da Ibéria 9:45 de Barcelona para Madrid. Na fileira 31 estava Ernest Urtasun, o ministro da Cultura, com 2 seguranças. E o acaso fez que atrás do ministro, na fileira 32, houvesse 2 policiais com um detido. Um homem que estava sendo deportado para Lima, que havia cometido crimes. Alguém na porta percebe que o ministro está bem na frente do deportado e lhe oferece passar para a classe executiva. Ele não pensou 2 vezes. Ele saiu correndo da fileira 31, foi para a fileira 6, ele e seus seguranças, e imediatamente pediram o café da manhã. Não deixaram nem as migalhas na bandeja. Uma coisa, não é obrigação abandonar a fileira que te ofereceram. Olha, eu também teria ido para a classe executiva com café da manhã incluído. Mas é curioso porque Urtasun, como porta-voz do SUMAR, ele sempre faz declarações desse tipo. Migração, o que não se deve fazer é cair na armadilha dos discursos demagógicos da direita e da extrema-direita que colocam as expulsões e as expulsões em massa como a solução para a questão migratória. Bom, veja, uma coisa é o discurso político e outra é você se deparar em um avião com um deportado para Lima no assento de trás. Bom, espero que o senhor tenha tido um bom café da manhã, senhor ministro, o senhor e os seguranças que o aturam. A única coisa boa dessa notícia teria sido se ele tivesse ficado na fileira 31. Finalmente veríamos um ministro que não viaja de classe executiva, mas não. Mesmo sendo de esquerda, todos sucumbem à classe executiva. Meu querido Luiz Losada, como você está? Distrito TV. E aí, companheiro? E aí, Alberto? Olá. É que um café da manhã da Ibéria é um café da manhã de verdade. Mas veja só, mas eu acho que teria sido muito melhor para ele um café da manhã da realidade. E ter estado compartilhando com o deportado praticamente o mesmo lugar, eu acho que teria sido muito bom para ele e para a saúde democrática em geral. Bom, se fosse a Yolanda Dias no lugar dele, aí não teria problema. Iria de classe executiva sem pensar 2 vezes. Direto, claro, sem hesitar. Ela vai sentar na fileira 31, por favor. Roberto Crobu. Como vai, amigo perito, psicólogo, youtuber, e aí, companheiro? Como vocês estão? E aí, Luiz? E aí, Alberto? Muito bom. Eu estava ouvindo vocês e fico me perguntando, que curioso, né? Quer dizer, fileira 31, foi isso que você disse, Alberto? Sim, sim. Quer dizer, imagina só, que curioso, foram recusando um por um todos os passageiros do avião até chegar na fileira 31 e quem aceitou ir para a primeira classe foi o ministro, né? Porque, claro, imagino que devem ter oferecido antes para outros, né? Ai, como você é inocente, Robert. Que inocente. Sim, foram de um em um. Bom, são coisas de comunistas. O que eu vou te contar? Não existe comunista que não goste de um negócio, por favor. E uma sala VIP e um café da manhã grátis. Isso é maravilhoso. Bom, não passa de uma anedota e agradeço muito a amiga que nos facilita essas informações. É muito bom ter espiões por toda parte, eu agradeço. Bom, e tem mais. Muitas coisas de hoje em dia me escandalizam. Por exemplo, que o PSOE pagou 45 mil euros para a Leire, a encanadora, por serviços profissionais de comunicação. Vocês se lembram do que Silvia Inchalrondo dizia sobre Leire? Ouçam. Para que vocês tenham todas as informações na mesa, Leire Dias, militante, sem cargo. A relação dela com Ferraz é essa, militante, diz o Partido Socialista. Há uma foto que a vincula à sede do Partido Socialista.
Bom, agora sabemos que mais 45 mil euros. E as cloacas de Sanches, de Leire, fabricaram essa foto que foi publicada pelo debate em inteligência artificial e que, para mim, é um símbolo, um exemplo dos tempos em que vivemos. Olhem, as cloacas de Leire queriam encontrar sujeira sobre Beatriz Biedma e como não encontraram nada, mesmo tendo sido perseguida por duas pessoas de Leire, dois militantes chamados Susana e Luiz, em outubro de 24. Como não encontraram nada, fabricaram a fotografia que vocês estão vendo. A fotografia foi fabricada por um tal de Javier Ponto, por sinal condenado por violência de gênero, usa a própria imagem dele, quem vocês veem é ele. A Beatriz Biedma, que não é ela, é inteligência artificial, abraçando ele e alguns preservativos abertos pelo chão ao lado de um carro antigo vermelho. Eles espalharam por toda parte. Não é a única coisa. O juiz que vocês estão vendo, Luiz José Sainz de Tejada, também odeia Beatriz Biedma por histórias que tiveram em Badajoz. Ele também, o juiz, foi expulso por violência de gênero. Essas pessoas se reúnem. São eles que, junto com Leire, preparam as campanhas de perseguição implacável, suborno e extorsão. E se não conseguem provas, eles as fabricam. Não importa, a mentira é o que é. E a ordem vem do número 1. Luiz, não há dúvida de que é assim. Claro que sim, porque quem pode tomar essa decisão? Alguém acha que o Leire Dias pode fazer isso por conta própria? Para começar, ele faz isso em troca de dinheiro. Dinheiro que havia sido negado anteriormente porque tinham dito que era só uma relação de afiliado. Não foi só de afiliado. Ele recebeu 45 mil euros. E não só isso, como também teve 22 reuniões em Ferraz. E quando perceberam que talvez estivessem sendo seguidos, tiveram outras tantas, até 39 reuniões com Cerdán, que era o homem para tudo de Pedro Sanches. Então Pedro Sanches não ficava sabendo das 39 reuniões que Cerdán mantinha com a articuladora. Ele não sabia que pagava 45 mil euros para Leire Dias, mas tem mais. Mas quem pagava? A gerente. A gerente está sendo processada nesse caso. Continua no cargo? Sim. O Partido Socialista não decidiu nada sobre a senhora que pagou 45 mil euros para Leire Dias supostamente realizar essas ações. Assim, esse supostamente deixa de ser supostamente. E para completar, a imagem de Pedro Sanches fazendo carinho em um dos envolvidos no caso das cloacas, né? Em Juan Franterrano. Então, eu acho que agora 2 mais 2 é impossível que seja 22. Eu acho que temos todas as evidências na mesa. Agora, o aparato de propaganda quer nos contar uma história, um conto infantil que realmente não cola. Não importa quanto dinheiro coloque, que é nosso, já que a televisão espanhola é paga por todos nós espanhóis. Toda essa propaganda vulgar, barata, que tenta nos fazer acreditar em uma história que realmente não existe. E o que existe, o que toda a Espanha já sabe e todos nós sabemos, é que o governo tomou a decisão de colocar dinheiro na mesa, não 45 mil euros, mas muito mais, dinheiro na mesa para chantagear e extorquir quem lhe era incômodo. Juízes, promotores, policiais, guardas civis e jornalistas, foi isso que ocorreu e é extremamente grave. E o PSOE pagando as defesas de Ábalos e Couto, como publicou o ABC. Bom, no final, quem paga somos todos nós, as sujeiras deles. Esse dinheiro vinha de algum lugar, Roberto. Se era em troca de obra pública, a concessão aumentava o valor que se pagava de propina, não é? E eu acho que vamos entender tudo quando isso vier à tona, quando chegarmos à raiz do problema, de todos os casos que são hidrocarbonetos, que é como eles tiravam uma grana preta de fazer tráfico com o petróleo proibido da Venezuela, movendo-o pela República Dominicana, fazendo-o chegar às Canárias. Todo esse dinheiro eles iam esbanjando com Ábalos. No que Ábalos gostava, obviamente, Leire no que Leire gostava. E Pedro Sanches no que Pedro Sanches gosta, que é máquina de lama. E veja que curioso, né? Porque além disso há um padrão, né? Em todas as... Vou juntar tudo a uma série de pontos que você acabou de mencionar. Há um padrão, veja, para Pedro Sanches, para o núcleo duro, o núcleo central do PSOE,
Santos Zerdan era quase um obcecado fã de Pedro Sanches e agia por conta própria para facilitar a vida de Pedro Sanches. Porque, veja, era, mas Sanches não sabia. Pois acontece que Ábalos também. Ábalos agia por conta própria, escondido, sem que Sanches soubesse. Leire, não é? É que Leire também era uma fanática pelo partido. Todos agiam por conta própria. Mas olha, que curioso que para todos, bom, menos para Leire, mas para todos o PSOE ia pagar um advogado, não é? Curioso se agiam por conta própria, por que o PSOE fez tanta questão de pagar um advogado para eles? Aqui a questão não é se vão indiciar Sanches, é quando. E é o que vai acontecer depois que ele for indiciado. Essa é a pergunta de $1 milhão. E me dizem que as acusações populares também estão escolhendo a hora certa, quando tudo estiver mais fraco. Aliás, me disseram que a televisão espanhola está preparando programas em árabe e romeno para promover o idioma dos imigrantes. Espero que nenhum árabe nem romeno assista, porque eles vêm aqui para aprender espanhol. Só falta que, além disso, acabem doutrinando vocês também. Não deem ouvidos. São votos, são votos. O que eles querem é ter essas pessoas por perto, porque são núcleos de imigrantes muito numerosos. Os que falam árabe, imagina, os romenos também são uma comunidade muito importante. Depois tem os da Argentina, que ele vai nacionalizar. Já tem 500 mil deles. Além disso, hoje descobrimos que ele criou um procedimento de nacionalização expressa. Luiz. Veja só, Macron decretou o árabe como língua oficial da França. E isso já é suicídio. É o reconhecimento de que a França deixou de existir. É a rendição. Bem, a Espanha está nesse caminho. Ou seja, começar a transmitir em árabe na televisão espanhola é exatamente o caminho do suicídio. Olha, o árabe, se vem para a Espanha, vem para se integrar na Espanha. Primeiro é preciso trabalhar, contribuir e se integrar aprendendo espanhol por bom senso. É como ir à Inglaterra e esperar que falem espanhol, mas lá se fala inglês. Se você viaja para a Inglaterra e quer viver na Inglaterra, fala inglês. Exatamente igual. Então, querer se anular é garantia de suicídio. Me parece incrível que as nações tenham decidido renunciar a si mesmas. O que ocorre na França é um caminho que a Espanha também segue. E, senhores, o Papa está prestes a chegar à Espanha. E se preparem, porque o Congresso dos Deputados tem um evento na próxima segunda-feira. E convidaram Rodrigues Zapatero, aquele que não sai de casa, vamos. E, além disso, tem policial à paisana cercando a casa dele para que ele não tente fugir de novo. Você acha que ele vai, Luiz? Sim, ele vai porque precisa se reabilitar. O Papa é uma autoridade moral indiscutível, por isso Sanches tentou tirar uma foto com ele, mas não conseguiu. E eu acho que Zapatero claramente vai tentar aparentar e buscar esse guarda-chuva moral que o reabilite socialmente. O escândalo das joias é tão espetacular e repugnante que teve grande impacto social que nem o Papa conseguiria apagar. Mas ele certamente vai tentar. Agora minha pergunta é, por que Armengol convidou Zapatero? Qual foi o critério? Convidou outros ex-presidentes? Convidou outras pessoas que não são membros do Congresso e do Senado? Gostaria de saber. Parece que convidou todos os ex-presidentes que quiserem ir. E eu não quero imaginar o Felipe González ao lado do Zapatero. É difícil para mim na situação atual. Seria bom. Vai que ele leva um beliscão de freira. E não sei se Rajoy vai ou não vai. Acho que também, se forem convidados, suponho que ele gostaria de ir, eu acho. Não sei. O governo das Canárias acaba de aprovar, segundo informações confidenciais que recebemos nas ilhas, 2 milhões de euros para a Diocese das Canárias. Dizem que é para os gastos da visita do Papa. Vamos ver. Ele fica 2 dias, dia 11 e dia 12. 1 milhão por dia é o que vamos gastar com as despesas? Bom, os canários que pensem sobre isso. Menezes está bem ali ao lado de onde ele vai chegar. O Papa vem para a ilha, especificamente para San Cristóbal de la Laguna, onde eu moro e onde tenho meus escritórios, e vai ao Centro de Imigrantes de Las Raíces. Como não? O Papa basicamente vem para maquiar a política de imigração massiva e ilegal do governo de Pedro Sanches.
Porque ele vem para maquiá-la, Roberto. Você acha que houve aí um pagamento, uma doação generosa, que é bem típico de Sanches, fazer uma doação, e depois, bom, que venha aqui quem for da Organização Mundial da Saúde, da FAO, da ONU, ou o Papa? Sinceramente, eu não sei se houve dinheiro envolvido. O que eu vejo é que há um interesse. Pedro Sanches é um ótimo tático, não um grande estrategista, mas um ótimo tático. Ele viu a oportunidade. Sabe que, na medida em que tem pontos em comum com alguém, ele aproveita isso e diz: vamos lá, precisamos trazer votos de cristãos para casa. O que temos em comum com a igreja? O multiculturalismo, a aceitação do outro de forma incondicional, certo? Vamos criar uma narrativa sobre isso, porque duvido que vejamos Pedro Sanches. Imagino que, não sei se o Papa vai abençoar. É assim que se diz, né? Sim. Sim? Ao Congresso dos Deputados. Não sei se ele vai fazer algum tipo de oração. Quero ver se Pedro Sanches... Será que veremos ele fazer o sinal da cruz? Não. Vamos ver. Como era Sanches quando chegou a Moncloa? Entrevista com Risto Mejide. Você é católico? Não. Eu sou ateu. Você é ateu? Sim. Profundamente ateu? Sou ateu. Simples assim. Tem aqueles que são agnósticos, tem aqueles que, bom, têm suas dúvidas. Sou ateu. Por outro lado, agora eles se derretem pelo Papa. É uma imensa honra recebê-lo em alguns dias. O Papa Leão XIV, acho que é, e ele está demonstrando isso com suas declarações, com suas posições tão claras e compreensíveis para a opinião pública. Venham de onde vierem essas pessoas. Acho que ele é uma inspiração em um mundo que nunca precisou tanto dela, dessa inspiração e dessas posições claras e firmes. Que sejam entendidas, que sejam compreendidas pela população diante de desafios tão... E agora, Luiz, quem vai se benzer é Sanches e não a rainha. Isso já é coisa de filme. Não, Sanches não vai se benzer. Ele vai à missa, isso sim. Faz 8 anos que ele não vai à missa. Ele vai à missa porque está tentando se vestir de Papa. Como diz Almeida, pode ser que ele apareça de coroinha. Mas eu acho que além disso, eu acho que o que é evidente é que ele está tentando instrumentalizar a visita do Papa. Eu acho que tenho dúvidas. Primeiro, tenho certeza de que o Papa não se compra por $2 milhões nem por 2.000. Acho que o Papa não se compra. Em segundo lugar, sinto que apesar de o governo tentar usar a visita do Papa, ele não vai se deixar instrumentalizar. É verdade que ele falará sobre imigrantes? Sim, para dizer que, segundo o Evangelho, devem ser tratados com caridade. Mas atenção, o Papa também já disse aos imigrantes: vocês devem permanecer em seus países, pois alguém precisa fazer seus países progredirem. E vocês não podem descapitalizá-lo e causar essa fuga de cérebros. E em segundo lugar, ele falou sobre as máfias que traficam com seres humanos. Então, eu acho que o Papa fala sobre tudo. E sobre o direito dos Estados de proteger suas fronteiras. Isso é totalmente compatível, na minha opinião, com o fato de que os imigrantes aqui não devem ser chamados de alienígenas ou seres estranhos, como Trump faz, pois são humanos e merecem dignidade. E isso é perfeitamente compatível com o fato de que, se estão em situação irregular, precisam voltar para casa. Sim, mas eu concordo com você que o Papa não se vende, que ele não é a ONU, mas que o Vaticano lida com dinheiro em troca de favores a vida toda, não é? Olha, Paloma Gomes Borreiro era minha amiga, e como você queria ter uma audiência com o Papa, pagando? Eles até tinham uma tarifa, e você pagava uma certa quantia e tinha audiência com o Papa. Se não pagasse, não tinha. Sim, mas isso não... Mas esses são assuntos que são bastante irrelevantes comparados com o fato de que você paga e o Vaticano modifica a sua doutrina. Não. Você paga e o Vaticano beatifica quem não deveria. Não, essas coisas não acontecem. Então, e eu não acredito que a diocese seja comprada por 2 milhões de euros e obviamente a visita Não, com certeza euros. 2 milhões de euros, indiscutível. Se for assim, com certeza. Se for assim, o valor é outro, não tenho dúvida. Mas, enfim, vamos pensar que não. Mas, claro... E eu faço uma previsão. Eu acho que o Sanches vai receber uma puxada de orelha de sua santidade. E no Congresso ele não vai rezar, porque para rezar existe a missa. No Congresso ele vai fazer um discurso político. E vai ser a primeira vez que um Papa faz um discurso político no Congresso da Nação. Acredito que esse discurso político será muito relevante. Nesse discurso político, acho que Pedro Sanches será repreendido.
Vamos ouvir a Sofia e Fraguas e depois a sua opinião. Muito antes da profanação do túmulo do Generalíssimo, venho escrevendo e-mails para o Vaticano, para todos os endereços que eles têm, até mesmo para o da sala de imprensa. Liguei várias vezes por telefone. Da central em Roma, eles não te transferem. Eles dizem, bom, vou te passar para a sala de imprensa e você explica ou nada. A ligação começa e no final a linha cai. E passa um dia e outro e você se cansa. Eles sabem o que é a história do PSOE, o que fizeram na Espanha com os cristãos, com os católicos. Eles sabem perfeitamente. O último Papa, Bento XVI, ficou com a condição de Papa emérito, algo inédito na história. Como um dos papas mais intelectuais, teologicamente falando, em sua carta de renúncia, entregou os poderes a Francisco, mas não deixou registrada a acessão do munus, que é a essência do poder papal. Essa essência está contida simbolicamente no anel de São Pedro, reutilizando o mesmo ouro fundido e refundido, papa após papa, desde o ano de 1262. Antes nunca houve anel, mas sempre houve munus. Como prova, Francisco não recebeu o munus nem o anel, o que impossibilita Francisco de ser papa. E, portanto, Prevost recebe um anel sem munus e um cargo que é escolhido por uma cúria selecionada por Francisco. Roberto, manipulação do Papa ou não? Eu acho que o Papa não vai se deixar manipular. E acho que, concordo com o Luiz, que veremos até mesmo alguma surpresa. E não saberia te dizer se a surpresa virá do discurso do Papa ou virá de outras esferas enquanto o Papa estiver aqui, certo? Porque eu estive analisando um pouco como as coisas estão acontecendo. Não foi por acaso que aconteceu o que aconteceu, que foram registrar a sede do PSOE no dia em que Pedro Sánchez estava com o Papa no Vaticano. No final, o Papa é uma caixa de ressonância, é um grande alto-falante mundial. Para onde quer que ele vá, esse lugar vai ser o centro da notícia. Então, eu me pergunto, se há algo que pode comprometer Pedro Sánchez e que poderia se tornar público, o ideal é que isso se torne público no dia 8, próxima segunda-feira, segunda-feira 8, e que seja divulgado realmente uma bomba contra Pedro Sánchez e que a visita do Papa sirva como caixa de ressonância em nível mundial para que ele fique exposto. Não sei se será, tenho várias opções, não sei se será a abertura de algum processo, também pode ser, não sei se será algo importante no dia 9. Está citada Begoña Gomes. Olho, porque houve uma série de movimentos lá, não sei se retirada de passaporte, não sei se prisão preventiva, confiança, porque vem um movimento importante. A Complutense cobrou um dinheiro da Begoña Gomes, 113 mil euros. E quando os juízes têm uma parte que pede ressarcimento, então necessariamente eles têm que bloquear o dinheiro ao Zapatero. Eles bloquearam o dinheiro, bloqueando a conta dele. Para Begoña Gomes não podem bloquear dinheiro, pois não se sabe onde ele está. Não sei se até mesmo nesses dias poderíamos ver uma prisão. Confiança equivalente ao valor que está sendo pedido pela parte afetada, que é a Complutense, para Begoña Gomes. Eu acho que veremos algo vai acontecer. Bom, ontem colocamos um vídeo, eu recomendo que vocês assistam, uma notícia de última hora, que vai por aí, por onde você vai, mas com outra intenção. O que chega para a gente é que alguém quer que aconteça algo para que nesses dias Sánchez pose de líder mundial da paz. Pode ser o contrário? E se acontecer algo assim provocado pelo círculo do próprio Sánchez, seria um escândalo. Espero que só tenhamos tranquilidade e calma nesses dias. Bem, Garcia Margallo, senhores, lançou a proposta da qual todo mundo está falando, moção de censura construtiva. Escutem. A única solução que me ocorre é o que eu chamaria de uma moção de censura construtiva. Fazer de uma pessoa politicamente neutra, moralmente irrepreensível e com enorme prestígio intelectual presidente do governo, cujo único programa seria dissolver as cortes, convocar eleições e presidir um processo eleitoral que seja realmente neutro, imparcial e justo.
pois o Vox já fez isso com Ramon Tamames e, além disso, um homem de esquerda, mas claro, como não era o PP que estava propondo, não vale, né? Finalmente, Feijó está falando abertamente, já era hora. 8 anos, nenhuma moção de censura em 8 anos, e o Vox já fez, acho que 3, né? Agora a bola está com o PNV e o Junts. E me dizem, Luiz, que o Junts falou para o Feijó negociar com o Puigdemont em Waterloo. E o Feijó não vai para Waterloo, né? Claro que não, ele não vai aceitar essa humilhação. Já afirmou em Barcelona, no Cercle, que não pede nem paga favores. Portanto, o que ele está dizendo para eles é: eu não vou me humilhar, a mudança vai acontecer com vocês ou sem vocês. É isso que ele disse para eles. Acho que a responsabilidade está aí. No PNV sabem que nada mudará, pois governam no País Basco com o apoio do Partido Socialista. O PNV sabe que se trair o Partido Socialista está morto, sai do governo basco em 24 horas. E isso para eles é absolutamente fundamental. Portanto, a bola está com os Juntos. E agora os Juntos têm que tomar uma decisão. E eu acho que Feijó, na minha opinião, foi suficientemente inteligente. Agora, eu acho que há um passo ainda mais inteligente que pode ser dado. E é, olha, se os Juntos têm problemas, porque visualmente a narrativa de fazer Feijó presidente com o apoio do Vox não fica bem, porque não inventam uma moção de censura instrumental com uma pessoa neutra, como diz Margallo? E eu não estou falando de alguém do PSOE. Você pensou em alguém? Bem, o advogado das cortes, por exemplo. Uma pessoa que tenha garantia, que possa dar a todos garantia de honestidade e de que vai cumprir sua palavra. Não há tentação de que vá se manter no poder. O objetivo único e exclusivo é assumir o poder para convocar eleições. Eu acho que um alto funcionário desse tipo poderia cumprir essa função perfeitamente bem. E aí? E conduzir o país para um processo eleitoral, que é o que estão pedindo, como diz Feijó, 184 deputados. E, na verdade, a maioria da população espanhola, de acordo com as últimas eleições autonômicas que houve, está em torno de 60%. Portanto, eu acho que essa poderia ser uma solução. Exige generosidade por parte de Feijó? Sim. Mas eu acho que, na situação de impasse em que estamos vivendo, me parece que isso é necessário. Digo ainda, se isso for articulado e chegar a Sánchez, o que acredito que ocorreria, ele provavelmente convocaria eleições, pois não aceitaria ser afastado por moção de censura. E cuidado, porque se ele convocar eleições hoje, votamos em agosto. E votamos em agosto. Com o controle dos Correios pode ser absolutamente letal. Tá. A questão do advogado das cortes, não, porque é Galindo. Galindo, você já sabe quem é. Desde que Galindo está como advogado das cortes, 9 advogados já renunciaram ao cargo, porque ele só falta andar com a carteira na boca. Mas é preciso procurar um advogado, como o do Senado, por exemplo, ou outros altos funcionários que podem fazer isso. Entendi. O que acha, Roberto? Podemos propor uma moção? Ou a presidenta do Conselho Geral do Poder Judiciário? Bem, aí a maioria de nós concordaria mais. Sem estar totalmente... Cuidado, o Felipe González. Acho que você pode deixar o PSOE bem posicionado. Eu acho que aqui o Partido Popular está com medo de perder a imagem, está com medo de perder a reputação, porque se andar de mãos dadas com o Junts, vai ter que dar poder ao Junts. Se andar de mãos dadas com o Vox, vai acabar se misturando com a extrema-direita. E eles não gostam de se ver misturados com o que outros chamam de extrema-direita. Mas não podemos esquecer uma coisa, o maior fracasso é não tentar, e que existe um dever moral. Ou seja, o que dirão nossos filhos, netos, daqui a 20, 30 anos, quando estudarem a história, se é que a história não vai ser reescrita por esses, porque acabam ficando no poder como o chavismo por um quarto de século, não é? Mas o que dirão? Olha, mas por que não tentaram? Pois não tentaram porque não fechavam as contas de verdade. De verdade, por isso, é um dever moral, pelo menos que fique registrado para a história, para a posteridade, que alguém tentou tirar Pedro Sánchez, deve ficar registrado. Mas, além disso, há outra questão. E eu vou dar ao Partido Popular a narrativa, o relato, que é o mais importante. Porque agora mesmo, o motivo pelo qual não fazem isso é porque temem perdê-lo e, portanto, dar mais poder a Pedro Sánchez e ficar como se Tejo tivesse perdido uma moção de censura. Mas a moção de censura, eu acho que o Partido Popular não deve direcioná-la ao Pedro Sánchez.
Bom, obviamente, porque tem que tirar o Pedro Sanches do poder, mas tem que direcioná-la de forma retórica como um relato contra os aliados do Pedro Sanches, contra todos esses partidos que estão dizendo agora mesmo, Juntos Podemos, PNV, que estão dizendo que a situação é insustentável. Mas se a situação é insustentável, por que continuam sustentando o Pedro Sanches? Porque nunca vão estar como estão agora, porque nunca vão ganhar grana como ganham agora. Mas eu, como Partido Popular, convoco, ou seja, peço uma moção de censura e confronto esses partidos perante seu eleitorado. Eu concordo. Para enfrentá-los e dizer, olha, vocês são hipócritas, disseram que não querem Pedro Sanches, que a legislatura acabou, o que vocês vão fazer? Eu acho que o enfoque que o Partido Popular tem que ter é esse, é se dirigir a esses partidos e confrontá-los diante de seus eleitores. Tem algo que não se diz e é a verdade, que é, veja, mais cedo ou mais tarde, PP e Vox vão governar. E se a Vox fizer o que prometeu, eu acho que sim. Um dos pontos principais será mudar a lei eleitoral para não depender desse lixo. Nem do Bildu, nem da Coalizão Canária, nem do PNV, nem do Juntos, nem da Esquerra. Portanto, eles sabem que ou fazem acordo com o PP e estabelecem condições para um futuro governo PP-Vox, ou estão mortos. Porque se as coisas continuarem como parecem, é preciso acabar com o poder territorial daqueles que têm 0,1%, que é o que acontece agora. Eu faço uma proposta aos confidenciais. Quem para vocês seria o melhor para ser presidente nessa moção de censura instrumental? Me digam nomes. Supõe-se que seja alguém que não está em nenhum partido, embora aqui tenha surgido o nome Felipe Gonzalez. Mas tudo bem, me digam nomes. 6, 4, 9, 5, 3, 2, 4, 3, 5, deixem nomes e amanhã ouviremos quem seria o candidato. E podem repetir Ramon Tamames se quiserem, embora seja difícil, mas tudo bem, é um nome da esquerda e foi indicado pelo Vox. Que, por sinal, nessa proposta de Feijó, o Vox aceita não participar de nenhum mini-governo, o que é preciso parabenizar. É generoso. É extremamente generoso, é raro também na política atual, isso é raríssimo, não é? Olha, na política tudo se move por contatos. No caso de Sanches, por subornos, por extorsão e por ameaças. Mas Sanches teve um grande mestre, José Bono e Zapatero. O que acontece é que Bono é inteligente, Zapatero não. José Bono virou trending topic na televisão espanhola quando confessou ele foi ministro da Defesa, portanto comandou o CNI, a inteligência, e guardou mais de 100 mil fotos e arquivos que continua manipulando até hoje. Ouçam, não são as palavras dele. Eu guardei isso. É algo inato, porque, claro, veja, eu tenho 117 mil documentos e 57 mil fotografias datadas. Isso não se faz em um dia. Isto é o CCI, parece. Não, é essa mania. Quando eu recebia as fotos, por exemplo, eu escaneava, escolhia, dizia quem estava na fotografia, perdia, gastava tempo com isso. Mas foi muito útil para mim. Foi muito útil para mim. É como se ele tivesse ficado rico e ninguém o responsabilizasse por nada. Toda vez que o acusam, por acaso, o caso acaba sendo arquivado. Luiz, estamos diante de um suposto chantagista? Sim, mas tem algo pior. É que essa informação ele diz que foi ele quem fez. Eu acho impossível que ele tire fotos, arquive, coloque os nomes e tudo isso em 50 mil mais 117 mil documentos. Não existem minutos suficientes para isso. Quem fez isso foi o Estado. Ou seja, quem fez isso foi o CNI. Portanto, não é propriedade do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa roubou informações que pertencem a todos os espanhóis e supostamente está usando isso em benefício próprio. Isso é o que me parece mais grave. Pois se fosse informação que ele produziu e usa para chantagear, seria chantagem. Mas aqui é pior, ele está fazendo chantagem com algo que nos pertence. E isso me parece inaceitável, ainda mais com uma informação supostamente hipersensível que ele admite ter sido muito útil para ele.
chantagem, subornos, ministros da defesa que guardam centenas de milhares de arquivos. Senhores, neste país, isso aqui é o paraíso. Diziam que era o paraíso catalão. Não, gente, não. Isso aqui é um paraíso espanhol onde nunca acontece nada. Sobre o governo Domingos, Esmeralda, José, David e Silvia. Depois de tudo o que se sabe sobre Zapatero e este governo, agora somamos o crime de alta traição, que para mim, junto com o que supostamente está para sair, o tráfico de entorpecentes, o que mais precisa acontecer, pelo amor de Deus, neste país, para que as pessoas saiam às ruas e tiremos este governo? Tudo foi planejado aqui na Espanha, na famosa reunião em Barcelona. De lá saíram todas as instruções para realizar tudo o que está acontecendo na América e também na Europa. Lembrem-se de quem é o presidente da Internacional Socialista. Bem, e isso vai para a PAJ, vai para a maioria dos socialistas que, uma vez que Sanches sair, vão se gabar dizendo: não, isso não podia ser, não, 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 não. Os que não estão levantando a voz agora, depois não quero ver nenhum, e PAJ é o primeiro, batendo no peito como se fosse alguma coisa. PAJ é um covarde. Roubar sai barato. É preciso preparar uma mudança na lei. Quando alguém é culpado por corrupção e quem levou dinheiro, o que tem que fazer é, até que o dinheiro apareça, fica na cadeia e a pena nem começar a contar. Este senhor Zapatero não engana, nunca enganou, tem cara de demônio igual ao Sanches. Ambos deveriam estar presos. Essa é a minha humilde opinião, junto com todo o governo, porque no final das contas eles são uma quadrilha criminosa e corrupta que não deveríamos permitir que estivesse governando o nosso país. E ontem contamos que o capitão da UCO, Yepes, está sendo investigado por revelar segredos e supostamente receber dinheiro de várias tramas, entre elas a dos hidrocarbonetos. Está dando aulas de ética na escola da Guarda Civil de Valdemoro. OK Diário ligou para ele e perguntou o que ele está fazendo dando aulas de ética. E ele disse isso. Estou suspenso das funções, mesmo de licença. Não vou perder meu cargo porque estou em um cargo por concurso de méritos e então não podem te demitir tão facilmente. A estrutura urbanística da UCO aparece em vários casos. Fala da UCO. Ou seja, não vão me tirar do meu cargo. Estou de licença e vou continuar dando aulas de ética. Acho que é um símbolo de como está a Espanha. Roberto, vamos, sua origem é italiana. Você vem para este país e vê isso, acusado por chivatos, supostamente dando aulas de ética, e como você fica? Pois, se eu te contar tudo o que eu tive que fazer para validar meus diplomas e poder trabalhar aqui na Espanha, né? E aí você vê que esse homem dá aulas de ética, porque é como aquele que é feminista, porque é socialista, que o alto comissário da Dana trabalhou recebendo do erário público durante 30 anos em um cargo que exigia um diploma que ele havia falsificado. E quando você vai ver também que isso é o último, o processo, né, de homologação do título de maestro ou de músico do que era do irmãozão do presidente, você percebe que nem tem apostila de raia, nem o tradutor era um tradutor juramentado. E aí diz... Bom, tem que... Para que eu tenho que passar? Pois no final a gente volta para como começamos. Ou seja, você senta num avião, né? Mas no final o assento na primeira classe é oferecido ao ministro, não para você. Claro, claro. Se você tem padrinhos ou 120 mil fotos como bônus, nunca vai ter problema. Mas se você vai sozinho pela vida, bem, Anabel me lembra de um fato que aconteceu nas últimas horas. A Cruz do Aneto. Alguém foi lá com uma serra e cortou a cruz que está debaixo da neve que ainda está no topo do Aneto. 2 vezes já subiram para recolocá-la? Um rapaz francês de 18 anos, só isso, que subiu faz tipo 1 mês ou algo assim, ao Monte Aneto, com uma cruz de madeira que ele mesmo fez e a levou até lá, justamente para repor. Aqui alguém tinha tirado, que era a original, a cruz original, que era de ferro, de alumínio ou algo assim. Devem ter levado uma esmerilhadeira e a jogaram montanha abaixo.
Ainda não foi encontrada porque deve estar escondida pela neve. Quando acontecer o derretimento, imagino que vai aparecer. Bom, essa cruz que esse rapaz colocou faz mais ou menos um mês, foi retirada de novo, mas ele e outros amigos dele voltaram a colocá-la. Que força desse garoto, e que seja ele mesmo quem faz isso 2 vezes. O que acontece? Não tem mais ninguém além de um garoto francês de 18 anos, Luiz? Pois é heróico da parte dele e é humilhante para os espanhóis. Que numa cruz, num monte espanhol, tenha que vir um francês restaurar esse símbolo, me parece que isso não fala muito bem dos espanhóis, mas fala muito bem dele. E fala muito mal de quem está permanentemente boicotando esse símbolo, que não incomoda absolutamente ninguém, que é um símbolo de irmandade, de fraternidade, de união, e que na verdade todo mundo gosta. Eu acho que aí sim existe um crime de ódio. Naqueles que de modo sistemático e persistente não suportam a presença de uma cruz, como o governo da Espanha e Zapatero, que não gostam da cruz do Vale dos Caídos, há uma obsessão ideológica radicalizada de ódio contra a cruz. O que existe é uma cristofobia. E eu acho que isso é muito inquietante. Aliás, o governo analisa entre os crimes de ódio, os crimes de islamofobia e crimes contra o sionismo, contra a religião judaica. Não analisa especificamente os ataques aos cristãos, que realmente são a maioria. E nesse caso é especialmente chocante porque colocam, tiram. Olha, deixa isso em paz já. Total. E para finalizar, tenho mais de uma fonte confidencial que me enviou a foto do policial em Valência empurrando uma professora na manifestação. A imagem é chocante. Guile nos deixa uma mensagem sobre isso e relembramos a cena. Esse empurrão que ele deu por trás, essa mulher poderia estar grávida ou ter alguma patologia ou algo assim. O que eu peço é que seja retirada a placa dele e que ele nunca mais use esse uniforme porque não é digno de usá-lo. Ser policial, senhores, é muito mais do que uma honra, mesmo que sejam tratados mal, mesmo que ganhem menos do que outras corporações, nem são considerados profissão de risco, você representa o Estado. Você não pode agir assim. Disseram que uma investigação foi aberta, Robert, e ele foi retirado. Mas tinha algo acontecendo ali. Ele já veio desconfiado, ele veio cheio de raiva, não é? Precisamos investigar isso. Temos que entrar, veja, temos que entrar no contexto, não é? Com isso, não estou justificando, mas estou explicando do ponto de vista psicológico o que acontece quando seus batimentos aumentam. Você já não pensa da mesma forma, já não processa a informação do mesmo jeito, mas é que no caso dessa mulher que estava ali sozinha, de costas, ela não representava uma ameaça. A ameaça foi justamente o policial, não é? É curioso. Eu acho que, veja só, é uma das vezes em que acho que todos estamos de acordo, já não tem a ver com política, ao observar, não é? Um comportamento e denunciá-lo e ser visivelmente contra. Porque parece que quando você compra digamos, ou adota uma filosofia ou uma corrente política, parece que você está condenado a comprar todo o pacote ideológico, não é? Se você é de direita, tem que apoiar incondicionalmente a polícia. Não, cara, apoie a polícia. Mas a polícia não é um policial que em determinado momento, sabe-se lá por qual razão, perde o controle e age de uma forma que, sem dúvida, é condenável. Luiz. Eu não conheço a situação concreta nem vi as imagens, mas quero dizer 2 coisas. Primeiro, acho que o policial tem a obrigação de ter autocontrole. Portanto, se a tensão aumenta, ele precisa suportar. É sua obrigação profissional. E eu acho que, em geral, a polícia faz um trabalho extraordinário. 2, se houve abuso policial, que seja condenado. Na verdade, não sei se sabem, mas 2% do efetivo policial é expulso anualmente, mostrando que o controle interno funciona razoavelmente bem. Terceiro, se a polícia diz para as pessoas que elas têm que sair e elas não saem, é obrigação dela dispersar. Obviamente. E se alguém ficou e desobedeceu à polícia, não tem direito de reclamar. Porque a polícia tem a obrigação de garantir a ordem. E a polícia não pode perder. Não sei se é esse o caso, isso eu desconheço. Não é. Se é... Uma coisa é afastar, outra é agredir voluntariamente uma mulher de costas. Mas
Também quero dizer, Alberto, uma coisa, que às vezes a expulsão, como poderia ser neste caso, pode representar um benefício para o próprio policial. Porque neste caso vimos tudo, mas se essa pessoa com esse nível de pulsação começa a agir de forma tão aleatória, por assim dizer, para usar um eufemismo, imagina com uma arma, ou seja... Ah, não, bom. Aí estamos. Psicologicamente, esse homem tinha algum problema e não pode estar ali. Amigos, obrigado pelas reflexões de vocês. Continuo na trincheira, vou para a Colômbia ver o que acontece com as eleições. Um abraço, Luiz. Um abraço, Roberto, e se cuidem. Até logo. Amigos na redação, últimas mensagens. Suzana Gash, conte pra gente. Aqui estamos. Um abraço para todos da redação do Castilhão Confidencial com nossos confidenciais. É o caso da Teresa. Ela diz que está muito feliz pelo que aconteceu com a Vega. A entrevista que você fez com Carmen Mestanza, a proprietária da Vega e que venceu a Junta de Andaluzia. Teresa diz que está muito feliz por essa senhora. E também te agradece, Alberto. O povo salva o povo e alguma ajuda de vocês é fundamental. Obrigada e viva La Vega. Também Loli diz, prisão já, moção de censura, greve geral por tempo indeterminado. O que mais podemos fazer nós, cidadãos comuns? Todo o meu apoio aos juízes corajosos e honrados e à UCO. Todo o meu apoio também aos jornalistas que não se deixam corromper, como Alberto Castilhão e toda a sua equipe. Também Saúde Garcia diz que agradece a Carmen, ao Albert, à Justiça e a cada um dos espanhóis que estiveram lutando para defender a Mãe Natureza. Teresa diz que é de Valência e também agradece por todo o trabalho que está sendo feito daqui, de muitos lugares a cada dia. Eu sou uma senhora que tenho 90 anos e ainda estou com você. Todos os dias assisto ao seu programa. Que Deus lhe dê muita saúde para que todos os dias possamos assistir a essa programação fantástica. E, acima de tudo, obrigada a todos os seus colaboradores. Alfonso também diz que para que os espanhóis sejamos iguais perante a lei, os foros políticos e os pedidos de autorização devem ser eliminados imediatamente. Também recebemos uma mensagem da Marisa, ela diz que não sabemos onde vamos parar, as bandeiras estão no chão, Zapatero parece que sim, mas que não, Sánchez diz que a Espanha está melhor do que nunca e todo mundo está envolvido em corrupção. E para nós só resta continuar trabalhando todos os dias, pagar os impostos e ficar com a água no pescoço. Não vejo nenhuma solução para isso. E se a isso acrescentarmos o Papa, que eu não sei o que está fazendo nesse velório, também não sabemos onde vamos parar, como eu disse. E aqui encerramos, Alberto. É importante que vocês continuem nos enviando todas as mensagens que quiserem e, principalmente, não percam nenhum dos podcasts que temos disponíveis em nossos canais. Obrigada, Alberto. Muito obrigado, Suzana. Ivan está no Peru, em Lima, e nos lembra que neste próximo fim de semana haverá o segundo turno e, atenção, lá também é a direita contra os comunistas. Ouçam. Neste domingo é o segundo turno das eleições para presidente aqui no Peru, entre dois candidatos. Pela direita está Keiko Fujimori e pela esquerda, que coincidência com a Espanha, por isso estamos sempre unidos, o candidato é Sánchez. Por favor, que ninguém vote no Sánchez no Peru, por favor, ainda mais com esse nome, com todo respeito ao Sánchez, com todo carinho, mas vocês sabem por que estou dizendo isso, estamos sofrendo com isso aqui há 8 anos. E Rosa me informa de como as televisões na Espanha tratam de La Espriella, que vai ser o presidente da Colômbia. Nos noticiários da Antena 3, que todos sabemos que são mais alinhados ao Partido Popular, pois acontece que chamaram esse senhor, que é um tipo Bukele ou um tipo Milei, mais um tipo Bukele, na minha opinião, e chamaram ele de candidato de extrema-direita, ou seja, impressionante. Bom, é que chamam ele assim em todo lugar, ou seja, os meios de comunicação que querem prejudicá-lo. Chamam ele de extrema-direita, mas nunca chamaram Pablo Iglesias ou Sánchez de extrema-esquerda. Não, isso nunca. Bom, vamos para Bogotá em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Senhores, estamos de olho na Colômbia desde que nosso candidato favorito, de La Espriella, venceu e Gustavo Petro disse aquela bobagem de que houve fraude eleitoral.
Bom, nem mesmo o candidato dele, o de Gustavo Petro, nem a promotoria, nem ninguém reconhece qualquer fraude. O risco é o segundo turno, que não haja interferências, porque já apareceram os grupos terroristas que ocupam boa parte do território da Colômbia e que mandam nas zonas rurais. Dizendo que De La Espriella não é dos deles. Claro, é porque ele quer acabar com o narcotráfico e com aqueles que controlam as armas. Quem está em Bogotá para nos contar as últimas novidades? Pilar Almagro, como você está, querida? Oi, Albert. Oi, confidenciais. Pois é, estou aqui sim. Olha, você apostou certo e ganhou a aposta. Você disse que De La Espriella ia ganhar e ganhou. Parabéns. Mas não no primeiro turno, e sim no segundo. Mas no primeiro ela ganhou, quer dizer, a virada foi espetacular. E Paloma, que era quem tinha mais votos no início do que De La Espriella, ficou com 6 e pouco. E ele com 43,72. Quer dizer, impressionante. E então, claro, o problema é que o candidato do Petro, ou seja, Cepeda, tinha que ganhar obrigatoriamente no primeiro turno, porque no segundo turno a direita e o centro se unem, estavam dispersos no primeiro turno, mas no segundo todos se unem. Já o Cepeda já tinha a união de todas as esquerdas. Cepeda não pode crescer no segundo turno, mas no segundo turno quem pode crescer muito é De La Espriella. De La Espriella, se não houver fraude brutal ou violência brutal, vence e será o próximo presidente da Colômbia, junto com seu companheiro de chapa, que é ainda melhor do que ele. É um cara espetacular. Você sempre fala da equipe dele, que é muito preparada. Até o pai do ex-senador assassinado de Miguel Uribe apoia De La Espriella no segundo turno. Aqui, onde está o perigo? No fraude? Em Gustavo Petro, que sempre marca as cartas, qual é o risco? Bom, o que Gustavo Petro fez não tem nome, porque onde já se viu um presidente dizer que não aceita o resultado de uma eleição? Isso não é função dele. Um presidente possui várias funções, mas essa certamente não é uma delas. Até hoje ele não se retratou. Como você mesma disse, quem realmente se retratou, embora não tenha aceitado, foi Cepeda, que viu que não houve fraude eleitoral. Porque, na verdade, quem comete fraude eleitoral são os deles, e muitos. Mas De La Espriella também não se abala, ela afirma que haverá segundo turno. Mas houve fraude. As redes estão cheias da quantidade de fraudes que fizeram, e nesse segundo turno vão fazer muito mais. Mas a verdade é que eles estão com muita dificuldade. Ontem mesmo houve uma manifestação espontânea de jovens aqui em Bogotá a favor de Cepeda. Ou seja, que Espriella ganhe é quase um milagre, porque uma das coisas que eles terão que fazer é educativa. Aqui, claro, né, o marxismo cultural está em quase todas as entidades, assim como na Espanha, assim como na Europa. Está em quase todas as entidades educativas e as pessoas saem com a melhor das intenções, os jovens, pensando que isso é o certo, que vão ser muito bons roubando de uns o que eles têm e dando para os outros. Ficando eles, ou seja, os dirigentes socialistas pelo caminho, com 90% disso. É necessário um grande trabalho educativo, caso contrário, a esquerda vencerá novamente. O socialismo busca o poder a qualquer custo, antes tentava por revoluções. Agora é muito mais barato e mais fácil, pois é pelas urnas. Falando de bondade e de bens compartilhados e tudo isso. Isso é totalmente falso, pois você teria que roubar de quem conseguiu isso acordando às 5 da manhã todos os dias. Mas, enfim, eles conseguem convencer almas caridosas de que isso é muito bom. E depois eles ficam no poder grudados lá de qualquer jeito? Ou seja, eles precisam chegar ao poder e nesse momento se agarrar a ele. E é isso que fizeram na Venezuela, o que fizeram na Nicarágua, o que estão tentando fazer na Espanha. O que... No Brasil, em todos os lugares. Em todos os lugares. E aqui é a mesma coisa. E o risco é a guerrilha. Ou seja, há áreas onde pegam uma urna, enchem de votos e um sujeito com uma semiautomática fica na frente e aí ninguém vota. Isso acontece. Bem, se olharmos o mapa, Albert, de onde Cepeda ganhou, coincide exatamente com as áreas dominadas pela guerrilha e pelos indígenas. Leve em conta que a vice de Cepeda é uma líder indígena, assim como foi a atual vice-presidenta, que é a vice de Petro. Então, essa líder indígena convocou um levante geral
E os indígenas armados, que se chama Aminga, vão em caminhões e entram nos diferentes povoados para amedrontar as pessoas e garantir que votem em Cepeda. E isso está acontecendo em muitos povoados. Outro dia, minha vizinha me contou que no povoado dela, ela disse: temos sorte porque só se entra por uma ponte. Então todos os vizinhos bloquearam a ponte, ela disse, e eles não conseguiram entrar no meu povoado na região de Santander. Mas vai a Minga e a guerrilha, povoado por povoado. E além disso também foi detectado um monte de pessoas que vinham da Venezuela para votar, pessoas que tinham desaparecido votando. Não. O que está acontecendo? Quer dizer, Cepeda não conseguiu um 41. Ele teria conseguido 30 e poucos, talvez. O resto é essa fraude, não é? Essa apuração a conta-gotas. Bom, e eu entendo que se De La Espriella era alvo para ser assassinado e já tinham tentado, e a gente vê ele com essa proteção extrema, agora ainda mais. claro. E na verdade, ontem mesmo, ele disse que, por informações de inteligência, recebeu outro aviso de assassinato. Lembremos que no ano passado assassinaram Miguel Uribe Turbay, que de fato não pode competir nessas campanhas. Você disse que é o pai dele e que o pai quis ocupar o lugar dele, mas, bem, não tem o mesmo carisma que ele tinha. E a mãe dele também foi assassinada, né? A mãe de Miguel Uribe Turbay, que era jornalista, e a guerrilha a levou. E no processo de libertá-la, ela morreu. Ou seja, aqui você arrisca a vida se quiser entrar numa corrida presidencial. E já mataram 2 dos coordenadores de La Espriella outro dia. Senhores amigos da Colômbia, que são muitos que nos assistem, é uma oportunidade única para acabar com tudo isso. Para acabar com a guerrilha, com as ameaças, com o narcotráfico, pagando sua campanha como fizeram com Petro. Sim, talvez seja preciso fazer um Bukele, sim, é possível. Mas é uma oportunidade única para que possamos voltar a visitar, passear pela Colômbia e para que seja um país democrático. Eu espero que permitam isso. Eu sei que os Estados Unidos estão dando uma mão para De La Espriella, mas estão com tantos problemas que não sei se você os vê por aí. Albert, é que De La Espriella é cidadão americano, tem dupla nacionalidade e ele fez um apelo agora, quando nem Petro nem Cepeda quiseram validar os resultados deste primeiro turno. Ele fez um apelo a Trump e Trump imediatamente fez um comunicado dizendo que os colombianos tinham liberdade para escolher quem quisessem. Ele divulgou o comunicado na hora, os Estados Unidos estão por trás e acho que por isso tudo se acalmou. Tomara que seja assim. Estamos atentos, faltam 15, 20 dias para o segundo turno e você me conta isso de Bogotá. Um beijo para os confidenciais da Colômbia, que são muitos. Obrigado. Um abraço. Tchau. Um beijo, Pilar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, vocês continuam nos enviando fotos e vídeos de produtos que não deveriam estar nas nossas prateleiras nos supermercados. Por exemplo, Héctor nos envia estas fotos de peras. Na Espanha não tem peras? Essas são do Senegal. Aí está a etiqueta. Ou essas maçãs que Diego de Ciudad Real nos enviou. E além disso, são chinesas. Olha o preço, R$ 2,99 o quilo. Maçã Fuji, origem China, categoria primeira. O Nati, olha o que encontrou no Mercadona, veja. Como vocês podem ver no vídeo, este é um produto do Mercadona. E o que fazem é a mesma empresa com a mesma marca. E tudo igual. No frasco pequeno está escrito procedente da Espanha. No frasco grande está escrito procedente do Marrocos. Mirtilos do Marrocos. Isso não para e vocês nos perguntam frequentemente como identificar a origem. Podemos confiar quando está escrito embalado em ou de origem em tal país? Existe algum código no código de barras que já é difícil de enxergar? Como saber se estamos comprando produtos daqui?
Quem tem a resposta é Victor Viciedo, que é agricultor e presidente da Associação do Setor Primário e Consumidores Independentes. Como vai, Victor? Muito bem, Albert. E estou feliz em esclarecer essa dúvida, porque é muito importante que as pessoas comecem a comprar produtos que realmente sejam espanhóis. Como saber disso? Porque me dizem que às vezes está escrito feito na Espanha e na verdade foi feito no Marrocos, que falsificam etiquetas. Isso é verdade? Sim, vamos lá. A primeira coisa que precisamos ver é que muita gente confia no código de barras, no European Article Number 13. O European Article Number 13, quando começa por 84, o que significa é que essa empresa tem registro na Espanha. Mas ela pode ter registro no Marrocos ou outro lugar. Isso não significa que seja espanhola, apenas que tem registro espanhol. Então, claro, isso não é garantia de que o produto seja espanhol. O número 84 não é garantia de que o produto seja espanhol. A origem. O problema é que não é obrigatório. Então, em muitos locais não indicam a origem. Vai indicar embalado em, distribuído por ou coisas semelhantes. O que estão indicando é apenas que a empresa distribuidora é espanhola. Mas em nenhum momento dizem que a matéria-prima principal desse produto é espanhola. Nos produtos frescos, realmente deveria constar a origem. E é obrigatório que seja verdade. Já vimos em muitos lugares como indicam a origem. Peru e Espanha. Você pensa, como assim? Sim, abacates do Peru e Espanha. Misturaram abacates do Peru e da Espanha. Isso é fraude e deve ser denunciado. Porque isso vai contra as normas. A origem é única e a origem é inviolável. A origem é de onde esse produto foi produzido. Portanto, sim, é preciso confiar na origem. E se for fraudulento, denunciar. Tem que denunciar. Nós, de qualquer forma, a origem vem em letras pequenas ou muitas vezes nem aparece. Porque é isso que está acontecendo, né? Como dissemos antes, vem escrito elaborado. Bem, então o que nós propusemos à administração é que a origem, em vez de ser uma palavra atrás ou de não aparecer, que obrigatoriamente tenha que ser uma bandeira, a bandeira do país, e que venha em toda, digamos, a parte de trás da etiqueta, de tal forma que ninguém precise ler nada. Só de ver a bandeira, se é do Marrocos, da África do Sul ou de onde for, você já sabe se aquilo é espanhol ou não é espanhol. E claro que se houver fraude, tem que denunciar e tem que haver punição para tudo isso, porque é muito importante saber a origem dos produtos, principalmente pela sua saúde e também pela qualidade desse produto, né? Já sabemos que na Espanha temos os produtos de melhor qualidade e eles são colhidos no momento ideal para serem colhidos e não chegam para nós em navios vindos de muito longe. Está claro. É evidente que, às vezes, nós consumidores temos culpa por procurar produtos de verão em pleno inverno, fazendo coisas estranhas. Isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, me dizem, vimos imagens em outros países da Europa, o local de origem é informado com clareza. Inclusive, há bancas com a indicação clara de que são produtos locais. Por que isso não acontece aqui? Bom, possivelmente porque somos ainda mais globalistas do que o resto da Europa, né? Temos que proteger o que é nosso. Ou seja, não podemos permitir que aqui, tendo peras como temos, que estão sendo produzidas, por exemplo, em Lérida, venham peras, como você disse antes, do Senegal. Ou seja, isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Não devemos permitir isso, nem mesmo que fossem mais baratas, o que não são. Isso é mentira, não são. Bem, e também não seria ruim que nos supermercados, naquela proposta que fizemos, também viesse o preço do produto na origem. Ou seja, por quanto compraram o produto de mim para que não haja abuso no preço? Porque se compram de mim por 40 cêntimos, bom, está claro que existe toda uma cadeia, eu entendo isso. E que há uma melhoria do produto, tudo bem, também entendo. Mas o que não pode é estar a 3 euros. Pode estar a 1,5, pode chegar a 2, mas não pode estar a 3 euros, certo? Então, eu acho que colocando também o preço de origem, garantiríamos que esse produto, por um lado, foi comprado respeitando a lei da cadeia alimentar acima dos custos de produção, e por outro lado, que não há abuso na cadeia em relação ao produto. Fica claro, portanto, não confiem no número do código de barras, não confiem no que está escrito embalado em... Vocês devem confiar na origem. E nem sempre colocam, porque a lei não obriga, exceto se for produto fresco, e tem que ir com lupa. Eles dificultam para a gente, não é nada fácil. E eu entendo que é para ir colocando o Mercosul, não é?
É isso. Sim, exatamente. E essa origem também é importante, sem mistura de países. Ou seja, você não pode misturar os produtos. Ou seja, a origem tem que ser o produto espanhol. Não pode misturar com outros. Origem Espanha, ponto. Senhores, temos o melhor do melhor, agora só falta facilitarem para a gente comprar, porque não é fácil. Vitor, um abraço, se cuida. Um abraço, Albert. Isabel está muito disposta a fazer o que a gente defende aqui, comprar produtos espanhóis. Ouçam. Cada vez trazem os produtos de mais longe. Em uma rede de supermercados aqui das Astúrias tem uvas da Índia. Ou seja, já não podiam vir de mais longe. O supermercado do Corte Inglês tem potes de pepinos em conserva que são embalados em Múrcia, mas os pepinos, o produto, vem da Índia. Já faz uns 2 anos que compro laranjas e abacates de uns produtores de Valência graças ao Juan V. Payeter. Temos que apoiar os agricultores daqui como o Juan V, como o Victor. É impressionante ter que buscar uvas na Índia ou, como mostramos hoje, maçãs na China ou peras no Senegal. Vamos, estamos malucos da cabeça. Bem, de La Vega Mestanza, não paro de receber mensagens muito carinhosas de todos vocês, porque sim, nós vencemos a batalha. Bem, ela, Carmen e seu magnífico advogado, mas aqui sempre apoiamos a Vega e estivemos presentes quando foi necessário. Mensagem de falhar da Alemanha. Eu moro aqui em Colônia, Alemanha. Muito obrigado a todas as pessoas que ajudaram a apoiar essa Vega, para que essa Vega não fosse destruída, especialmente a senhora Carmen, a vocês que divulgaram. E parabéns, porque o que essa mulher fez é impressionante. E olha, foram 6, 7 anos de luta incríveis. E Maria Tereza, nossa nova confidente do Uruguai. Realmente fiquei emocionada. Adorei a notícia de que a senhora ganhou. De verdade. Um abraço para todos. Essas notícias são maravilhosas. Obrigada. Um beijo, querida amiga, e vamos nos ocupar do Uruguai. Bem, lá tem muito o que fazer, mas reparem na força de um vídeo com uma mulher já de idade dizendo: minhas árvores não vão morrer sozinhas, eu estarei com elas. Isso começou tudo. Essa foi a semente que fez muitos de nós nos mobilizarmos e apoiarmos essa iniciativa até vencermos a batalha. Gosto que essa sensibilidade exista no Uruguai e em qualquer canto do mundo, porque no fim das contas, o mantra de que só o povo salva o povo é realmente verdadeiro. É absolutamente verdade. Aqui na China. Vamos lá. Bem, Henrique, tem um imitador do Torrente que eu gosto muito. O Henrique me mandou. É sobre joias de Zapatero. Rapaziada, prestem muita atenção em mim. As joias que encontraram no cofre do Zapatero são para o dote das filhas. Ou o que vocês acham? Que é fácil casar elas? É para o dote das filhas, porque fácil casar elas não vai ser. Que má ideia você tem. Bom, mas está muito bem pensado. Esther me mandou um vídeo de como a DGT pega os veículos colocando câmeras onde não deve. Veja. Vou mostrar como a DGT atua pela nossa segurança. Olhem, ali está o carro escondidinho com um radar móvel bem no trecho, no único trecho que tem em centenas de quilômetros em que o limite é 60. É assim que a DGT trabalha. Isso é o caminho de Arcos de la Frontera, ali paradinhos, para que em vez de 60 você vá a 80 e eles te multem. Isso não é segurança, isso é vontade de arrecadar dinheiro. Quem obriga ele a estar ali? Porque tenho certeza de que não é por vontade dos guardas civis de trânsito, não tenham dúvida. Bom, e Freud Lannister, Angelines me mandou isso, são os dois tenores, Julito, o laranja do Zapatero, e Aldama é o que conta tudo. Eu canto para Pedro Sanches. Bom, são os dois que vão cantar.
Aldama já está fazendo isso e Julito está prestes a chegar a um acordo, esperamos, com o Ministério Público para puxar o fio e revelar o verdadeiro Zapatero, e veremos isso aqui. Bom, e Emílio está empolgado com o novo canal do grupo Tu Cuerpo Sabe 2.0. De verdade que o corpo sabe toda a verdade. Minha mente não sabe, mas meu corpo me diz que sim, que você é um grande profissional, uma grande pessoa. Já faz mais de um ano que te ouço todos os dias e mais cedo ou mais tarde tudo aparece. A luz. Obrigado, amigo. Este canal Tu Cuerpo Sabe 2.0 é da minha filha e da equipe dela. Ou seja, apoiem, por favor. Assistam aos vídeos, eles estão começando. E como um bom pai, peço que ajudem, que se inscrevam e assistam a cada vídeo que ela postar. @Tu Cuerpo Sabe 2.0. Obrigado, amigos. Amanhã continuamos na trincheira. Espero vocês. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.